Eu e o Galinho a gente ainda não dormiu para trazer o resumo dessa festa de A Fazenda, porque teve caos, teve água jogando na cara da pessoa, teve beijo de Carol com Ioná, teve vômito, teve edredom sendo escondido. O caos, o caos. Esse resumo tá completaço. Completaço. E merece o like, tá? Então deixa o like aí, nossa meta são de 2.000 likes nesse vídeo aqui. Conto muito com o seu apoio e a sua colaboração. Vamos resumir então essa festa que foi épica em A Fazenda. Bom, gente, a festa de hoje não foi muito importante. O que foi importante é o que aconteceu dentro da sede. Antes da festa começar, o Dudu orientou a Ioná para que ela pegasse os edredons, os lençóis, os travesseiros e escondesse e até molhasse com água do chuveiro. A Ioná, inclusive, não fez isso de molhar, mas ela escondeu realmente algumas cobertas e edredons. Ela, inclusive, colocou alguns edredons e cobertas escondido embaixo do forno e também, né, na despensa perto das frutas. Esses ela escondeu para ela mesma. Os outros ela fez uma baderna. Ela foi tirando e escondendo por toda a casa. Inclusive ela pegou as próprias roupas e também escondeu no closet para evitar que o pessoal acabe se revoltando contra ela e pegue as roupas dela e jogue, sei lá, na piscina ou qualquer outra coisa, tá? Então a Ioná realmente desfez todas as camas, tá? Todas as camas ela desfez. Colocou todos os edredons na sala, tá? Jogou na sala. Ela pegou também os travesseiros e disse o seguinte, ó, vocês vão aprender pelo menos a arrumar uma cama agora. Aí, gente, o quarto ficou assim, ó. Tudo só no colchão. No colchão branco, no seco, tá? Bom, a Ioná então continua reclamando sozinha no quarto. Não quer humilhação? Pois toma então. Aí ela também, gente, ficou gritando com relação ao que a Martina fez durante o dia. Pra quem não sabe, a Martina deu um pulão pra cima da Ioná que estava deitada na cama. A Record não fez nada com relação a isso. Mas a Ioná então se vingou da Martina, tirando também todo o forro de cama dela. Aos poucos, o quarto foi ficando assim, completamente sem nada. Na sala, gente, a Ioná pegou uma garrafa d'água e jogou água no edredom. Ela não colocou no chuveiro como o Dudu tinha orientado, mas ela molhou um pouco jogando água da sua garrafinha. O Fernando saiu da festa e encontrou o quarto de ponta cabeça. Bom, ele não gostou nem um pouco do que a Ioná fez e reclamou bastante com a Ioná. Falou, fica aí sua cruel, sua mal amada, você é um pedaço de bosta. Você é asquerosa, fica aí sozinha, isolada, você merece a solidão, molha mais sua nojenta. Depois disso a Ioná deitou para tentar dormir numa cama que ela fez só para ela. Só que aí, gente, a Duda e o Matheus foram lá para tentar entender por que a Ioná estava fazendo isso. Ok? Então foi lá tentar acalmar a Ioná. Nesse momento, o Fernando volta da festa e ele reclama por que a Duda tá meio que apoiando a Ioná. E o Fernando quer saber se esse posicionamento da Duda vai ser realmente de estar do lado da Ioná ou não. Fernando e Ioná então começam a ter uma briga e tudo mais. E o Fernando diz que Ioná está com medo de molhar mais coisas. E disse que se a Ioná tivesse coragem mesmo, ela teria colocado tudo no chuveiro e que ela é uma otária. Fernando então gritou, discutiu com a Ioná e logo depois ele voltou para a festa, tá? Ioná então decidiu ficar mais quietinha e a Duda e o Matheus voltaram para a festa também. A câmera foi cortada por alguns momentos e assim que retornou, apareceu a Ioná guardando o forro de cama. Ela pegou o que estava na sala e começou a guardar no quarto. O público não entendeu por quê, mas para mim eu acho que possivelmente a produção alertou ela, ó, Ioná, melhor você guardar os forros de cama, melhor colocar o edredom no lugar e tudo mais, isso pode prejudicar. Aparentemente também, gente, pode ser que por causa dos edredons e dos travesseiros serem da Betano, que é um patrocinador, poderia afetar a imagem do patrocinador ou algo do tipo. Mas é tudo na teoria, gente. A câmera só foi cortada e quando voltou, a Ioná já estava recolhendo e colocando as coisas de volta. Mas ela não colocou tudo de volta na cama não, tá, gente? Ela só trouxe as coisas da sala pro quarto. E depois ela deitou enquanto o pessoal curtia a festa. Assim que o pessoal saiu da festa, foi azucrinar o ouvido da Ioná. O Fernando, inclusive, acorda agora, seu lixo, seu lixo. A própria Martina aproveitou uma garrafa d'água e jogou água na Ioná. Vamos ver?
esse momento aqui, ó. Dá pra vida! Bora! Chuva! Ela jogou um pouquinho, bem pouquinho de água também, tá? Foi uma garrafinha de água que ela jogou aí assim que ela retornou da festa. Teve mais gente jogando água, tá, gente? Foram 3 pessoas que jogaram água na Ioná. Seguindo aqui, gente, a próxima pessoa que jogou água na Ioná foi a Kate. E ela não jogou uma garrafinha, não. Ela jogou uma jarra cheia d'água. Eita, Brasil! Ah, meu Deus do céu! Deus poderoso! Pois é. E quando a Kate faz isso, a Kate grita muito com a Ioná e diz que, na verdade, se a Ioná quiser revidar, a própria Kate diz que vai pegar e jogar bosta nas roupas, nas coisas da Ioná. A Kate então afirma que vai fazer pior caso a Ioná queira, de alguma forma, retrucar essa jogada d'água. Bom, gente, do lado externo, a Martina pegou o roupão da Ioná, pisou em cima, chutou e deixou lá fora, jogado como se fosse um pano de chão. A Kate segue revoltada e disse que, na verdade, a Ioná é um fantoche do Dudu. Inclusive o Dudu entrou na brincadeira e o Dudu ficou rindo, enquanto a própria Kate fazia como se ela fosse um boneco de fantoche e o Dudu estivesse controlando. Durante todo esse momento, gente, a Ioná estava quieta e o Dudu estava se divertindo muito com o fato da Kate falar que a Ioná é um fantoche. No quarto, o Will disse que quer mijar na cara da Ioná depois que ela fez tudo isso e deixou o quarto de ponta cabeça. Já o Fernando disse que assim que a Ioná for dormir, é para todos da casa fazer um panelaço para ela não poder dormir de forma alguma. A Kate, inclusive, falou para o Will não mijar na cara da Ioná. E ele perguntou, mas isso dá expulsão? E se eu mijar na garrafa e ela beber? Ela vai só dar um gole, não vai ser nada demais, disse o Will. Vale lembrar que o Will não fez isso, tá? Mas ele falou, de qualquer forma. O Fernando, então, pegou umas panelas e acabou batendo panela e falando que hoje a Ioná não dorme nessa casa, disse o Fernando batendo panela. Inclusive, nesse momento que o Fernando bate panela, o próprio Mesquita faz pouco caso da situação e fica sambando também, ó. Tá sambando aí enquanto o Fernando tá batendo panela. E aí, gente, veio o momento do beijo. Pois é. A Carol jogou água na Ioná. Aí, ó, tá vendo? Água na Ioná. E deu um beijo na Ioná. Um beijo na boca da Ioná. Vamos ver? Bom, a Carol estava extremamente bêbada, tá? Depois desse acontecimento, a própria Duda e o Matheus ficaram entendendo se foi beijo na boca ou não. E realmente a Ioná confirma que foi. E o Dudu chega e fala, é um beijo lésbico? Será que ela é sapatão? Tu já tinha levado um beijo de uma mulher, Ioná? E a Ioná, nunca. E o Dudu, e você gostou? E a Ioná respondeu, não. Bom, gente, depois desse acontecimento, a Duda achou que talvez fosse um momento importante para que a Ioná acusasse a Carol de assédio. Porque ela disse que, de certa forma, o que a Carol fez foi um beijo sem consentimento da Ioná. E que isso poderia gerar uma expulsão. Bom, a Duda, inclusive, levou esse tema para a festa, falou para a Carol também. A Carol não gostou do que a Duda estava falando. Mas a Ioná, em momento nenhum, ela falou com a produção que estava sendo assediada com relação a esse beijo. A gente vai aguardar o que a Record vai se pronunciar com relação a isso. Bom, a Kate continuou reclamando sobre a Ioná e disse que realmente não vai deixar a Ioná quieta porque a Ioná chamava ela de moita e que agora a moita foi podada e que agora a própria Ioná não vai ter nem um pouco de paciência, tá? Bom, a própria Kate falou que agora ela vai falar o que ela quiser e continua ainda azucrinando a Ioná. A Maria chegou da festa e falou, nossa, essa casa tá quente, né? E o Toninho, é que a Ioná esquentou. Em seguida o Toninho dá um peido. É a participação dele, né? Ele acha que isso é engraçado. Na festa, a Duda tenta aconselhar a Carol sobre o beijo e a Carol não tá nem aí. Falou, tem câmera, minha filha, tá tudo filmado. Eu falei pra ela, beija na minha boca e ela beijou. Não adianta, Duda, não dá. Tem muita gente vendo. A Rai meteu a mão na minha cara e não deu em nada. Quer estar de lado errado? Na hora certa você vai pagar por isso, disse a Carol pra Duda. E a Duda então respondeu, eu só tô falando pra você respirar e não perder a razão, disse a Duda pra Carol.
O Fernando segura a Carol, porque a Carol, depois desse beijo, ainda assim continuou completamente descontrolada. A Carol tava muito bêbada na festa, muito. E a Carol avisou, inclusive, a Saori e a Michelle que beijou a Yoná. E a Michelle falou, eu tô em choque. Você beijou a boca dela? Pois é, a Saori respondeu, para de falar com esses dois, você já enxergou tudo, parou, deu, chega. Bom, lá na casa, o Dudu ficou insistindo um beijo da Saori. Só que a Saori falou repetidas vezes que não. Não, não. E o Mesquita, olha, ela tá respondendo na lata, Dudu. E o Dudu continua. Ai, é a prova dessa maldade aqui. Ela é uma mineirinha que come quieto. E a Saori responde. Ele fica o dia inteiro na Yoná. Agora faz isso e faz aquilo comigo. Disse a Saori, que continua falando não pro Dudu. Porque o Dudu tá insistindo nesse possível beijo. Quem tá beijando mesmo na boca é o Matheus e a Duda durante a festa, tá? E é um beijão. Eles estão que estão, viu? Bom, voltando pra casa, a Carol volta e continua alfinetando a Yoná. Ela realmente fala o seguinte, ó. Primeiro eu fui infiltrada, depois eu voltei de 2 roças. A gente considera como 3, então? Se o Brasil tá querendo, a gente quer o dobro. Mas tem que ter cuidado, hein? O Brasil quer nesse momento, mas não quer dizer que quer dar o prêmio, disse a Carol pra Yoná, que estava no sofá, quieta. No quarto, os peões então agora conseguem, com muita calma, guardar todo o edredom, arrumar todo o forro de cama, o lençol, e aos poucos eles vão conseguindo arrumar tudo ali no quarto, até ficar tudo organizado. A única cama que não foi arrumada, segundo Chaya, é a cama do Matheus e da Duda. Segundo ele não vai arrumar essa cama porque os dois estão de conchinha e vivem na casa como se fosse um motel. O próprio Chaya falou para as 4 pessoas que estavam no quarto, que seria o Fernando, o Nizam, o Will e o Valério, que não era para vazar a informação do que ele escondeu. Aparentemente, o Chaya escondeu na gaveta do quarto uma lata de leite condensado. O Will também prometeu que não iria dormir e que iria ficar acordado até a hora da horta, mas ele não cumpriu isso, tá? A Yoná, gente, chorou bastante enquanto a Gabi Spanik fez uma entrevista usando um fouet. Sim, a Yoná pegou, aliás, a Gabi Spanik pegou um fouet da cozinha e fez uma entrevista com a Yoná. Nessa entrevista, a Gabi disse o seguinte: você está fazendo muitas travessuras, eu acho. Faltou 1 ano para eu me graduar em psicologia. E você está pedindo socorro. Eu mereço os mesmos direitos de vocês. Quero ser aceita aqui, não gosto de divisão e a minha vida não é assim lá fora. Precisamos saber a sua resposta, então. Yoná, aos choros, fala: eu não preciso nem responder. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu fui pra baia, me impediram de entrar no quarto, me impediram de fazer o que eu tinha que fazer. Quando eu subi da baia morta de cansada, me impediram de comer, de dormir. As pessoas ficam atacando e acham que não estão machucando alguém. Não teve um dia que tive vaidade de fazer uma unha, ir pra academia, dormir direito. Toda vez que entro no quarto para descansar, eu só ouço piada, que eu sou velha e isso e aquilo. Enquanto a Yoná chora, a Rayane passa e diz que a Yoná chorando é lágrimas de crocodilo. Tá? Então, a entrevista da Gabi com a Yoná é bem longa, tá? Nessa entrevista a Yoná fala várias coisas, que as máscaras vão cair, que tem um pessoal miserável que tá dividindo comida, que tem gente passando fome da Bahia. É uma conversa muito longa, tá? Ela basicamente fala tudo que ela quer falar e um pouco mais, e às vezes nem tem sentido. Eu mesmo acho que a Gabi Spanik não entendeu nada do que a Yoná estava falando. Bom, o Chaya então diz que vai permitir que Matheus e Duda durmam na cama só essa noite. Ele disse inclusive que a partir de amanhã aquela cama vai começar a fazer revezamento, porque ele tá voltando da baia hoje e ele quer dormir na cama. Fernando ainda assim promete infernizar a Yoná durante a noite para que ela não consiga dormir. O peão prometeu que vai fazer barulho de madrugada, porém, essa promessa não foi cumprida, tá? O Fernando realmente não conseguiu ficar acordado e foi dormir. Os peões saíram revoltados do quarto após a Carol passar mal e começar a vomitar. Assim que os participantes saem do quarto e começam a pegar balde, sacola e panos para limpar o quarto de vômito, a Yoná disse o seguinte, ó: esse vômito aí, isso aí todo mundo aceita, tá? Mas se fosse eu vomitando, hein? Bom, a Yoná então comenta também sobre a Carol saindo para ir pro banheiro depois de ter vomitado e disse: todo mundo conivente com a bêbada, se fosse eu era punição. Tudo aqui é punição, disse a Yoná. Yoná então inclusive reclama dos cuidados que a Carol está recebendo e disse: que lindo, ninguém fez isso comigo quando eu estava doente. Que lindo, disse a Yoná.
A Ioná, inclusive, chamou o Mesquita e disse que guardou algumas cobertas na despensa perto das frutas. O Mesquita, então, pegou uma coberta para ele e uma coberta para Ioná, bem escondidinho, e entregou para Ioná como se fosse praticamente um espião. Olha aí, ó. Entregou, pá, toma. E aí o próprio Mesquita pegou uma coberta para ele. Bom, as luzes foram apagadas por volta das 2h30 da manhã. Fernando e a Rayane estão reclamando que o quarto está quente e com forte cheiro de peido. Eu acho que o cheiro é de vômito, né? A Ioná, antes de dormir, gente, vai na despensa e faz um longo discurso sobre a quantidade de comidas que tem na despensa. Ela diz que está cheio de frutas, que está cheio de milho, que tem requeijão à vontade, iogurte à vontade, enfim. Ela faz um grande discurso dizendo que ali não tem soberba e que agora que não teve divisão, tem comida de fartura, que nem as pessoas ricas têm tanta comida assim. A Ioná então aproveita que todo mundo está dormindo e pega o edredom que ela escondeu embaixo do forno a lenha. É um edredom que ela escondeu para ela. Só que assim que ela estava colocando o edredom no sofá, o Fernando acordou e achou estranha a movimentação da Ioná. Tentou descobrir o que a Ioná estava fazendo, mas o Fernando não descobriu, tá? Inclusive, o momento em que a Ioná tenta se esconder o edredom, quando o Fernando se aproxima do sofá da sala, é esse momento que a gente vai assistir agora. Aí, ó. O Fernando se aproxima e a Ioná se joga no chão. O Fernando olha, toma água e aí ele vai pro quarto. A Ioná coloca o travesseiro aqui atrás para esconder o edredom laranja. O Fernando vai embora e a câmera foca na Ioná escondendo o edredom laranja que pertence a ela, que ela mesma escondeu durante a festa. Bom, gente, isso tudo aconteceu nessa madrugada. Eu tentei resumir da melhor forma possível, espero que vocês tenham curtido. Antes da gente ir embora, eu preciso fazer a grande pergunta desse vídeo. E aí, gente, o que a Carol fez com a Ioná, de jogar água e dar esse beijo, isso é assédio? Se você acha que sim, que isso é assédio, e que na verdade a Carol tem que ser expulsa, pode mandar coração vermelho nos comentários. Mas se você acha que não é assédio e que não vai dar em nada, mandem corações verdes. Vamos ver a cena? Beijinho na boca, tá? E aí? O que vai acontecer agora? Bom, eu trouxe todas as informações para vocês, mas vocês vão saber o fim dessa história na Record hoje à noite. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, um grande abraço e não se esqueçam de se inscrever e da meta de 2.000 likes. Não pegar na cama, né? Você gosta, né? Você não gosta de pegar na cama da gente? Até lá.